Bem-vindos ao seu duelo de ideias, com mais 3 temas mediáticos. Templo antigo descoberto na Covoada pelo historiador José Almeida Melo. E vamos começar já por aí, Carlos Melgante. Templo descoberto na Covoada, o que é esse templo? Bom, é um pequeno templo, muito pequenino até, que estava aterrado, está isolado num monte, metido no meio de uma floresta junto a uma nascente de água nova, e tem várias características que já eram conhecidas há muito tempo, não é? Por acaso o professor Teixeira Dias, que nós havemos trazer aqui um dia, quando acabar as férias agora de verão, havemos trazer-lhe cá para nos falar sobre isso, porque ele fez uma tese de doutoramento sobre os jesuítas, precisamente nos Açores. E por acaso não fala nesse pequeno templo. É um templo muito pequeno, isolado a 600 metros de altitude, no meio de uma mata que é precedida de um pasto enorme, por aí acima, na Covoada. E que tem ao lado umas instalações com uma mesa, várias colunas, e certamente ainda enterrado há de estar o resto do templo. Um conventinho. O Dr. Sousa de Oliveira, com quem eu tive o privilégio de trabalhar quase toda a minha vida, na área de História, foi ele que introduziu a arqueologia científica nos Açores, em Vila Franca, dizia que aquilo era dos jesuítas. Jesuítas porquê? Porque tem uma cruz de pedra com aquela inscrição que praticamente só eles é que usavam, IHS, Jesus Salvador. Essa cruz desapareceu. É uma cruz que tem 500 anos, o templo não tem uma data, mas a arquitetura do templo, as colunas que lá estão, meio dúzia de colunas que lá estão, têm chanfros nas quinas que são típicas do século XVI. Portanto, 1500 a 1600 usou-se fazer aqueles chanfros. Depois que passou de moda, as pessoas deixaram de fazer. De cima a baixo, ainda se vê em portas em Ponta Delgada. Nós vimos já na Rua de Pedro Goma, no programa sobre o liberalismo, portas muito antigas que têm aquele chanfre de alto a baixo nas ombreiras. Aí são as colunas, têm 4 cantos, não é? São paralelepípedos e têm os 4 chanfres. Então aquilo naturalmente que é do século XVI. E tem uma outra coisa, que é a Cruz da Lorena, ou a Cruz Caravaca. O final do século XVI, como sabe, é o século dos Filipes, dos espanhóis. A Companhia de Jesus era uma companhia, não é uma ordem religiosa, é uma companhia, porque o Santo Inácio de Loyola era um militar, e portanto criou uma companhia com uma regra. Todas as companhias e conventos e ordens religiosas têm uma regra própria, um regimento que é dado normalmente pelo fundador ou pelo Papa, etc. E tem uma regra que impõe retiros espirituais. Portanto, os jesuítas rezam missa, ensinam normalmente crianças, por isso é que eles normalmente estabelecem-se colégios. Hoje, em Ponta Delgada, a igreja de colégio e a rua de colégio são precisamente a igreja de colégio dos jesuítas e a rua de colégio dos jesuítas. Portanto, era ali que havia o colégio, até que o Marquês de Pombal conseguiu expulsar os jesuítas e roubar todas as propriedades que ele tinha para vender, e o dinheiro ficou para o rei. Portanto, eles ensinavam meninos, mas como era uma companhia que cultivava muito o estudo e a inteligência, ao lado da fé, eram soldados de Cristo, não é? Soldados no verdadeiro sentido da palavra, não é? Se fosse preciso combater, combatia militarmente, mas tinham que fazer uns retiros espirituais, e então eles afastavam-se da sua sede, que normalmente era no centro das cidades. De preferência escondidos, não é? E escondiam-se em coisas suas, em propriedades suas, que normalmente eram dadas ou compradas, porque eles faziam dinheiro com os colégios, não é? E tinham muitas doações, porque um indivíduo que foi aluno do colégio de jesuítas e que depois se transformou em ministro, ou que se transformou num grande proprietário ou num grande comerciante, tinha a tendência para oferecer coisas aos jesuítas, porque era com eles que tinha aprendido tudo, claro. Não é? Pronto. De qualquer das maneiras, aqui neste caso, eles têm vários retiros, vários sítios para onde se retiram. Além desse, que é o menos conhecido, o atual conventinho de Belém, que é a residência do representante da República,
era um antigo retiro jesuíta, pequenino, e ainda um mais pequenino, no Carmo do Livramento, que é uma cópia do convento de Belém, mas numa estrutura mais pequena. Havia também o Monte dos Padres, na Fajão de Cima, que era deles, encontrei lá, porque isso hoje pertence à minha família, encontrei lá uma pedra que tem precisamente o IHS dos jesuítas, portanto, como prova, além dos documentos que existem, porque as propriedades deles foram vendidas em praça pública. E, portanto, existem os autos. No tempo de Marquês de Pombal era obrigatório já fazer autos, foi vendido em praça pública, no Tribunal de Tal, e tem o registro, quem é que comprou, quem não comprou, quantos metros é que tinha, quantos metros não tinha. Portanto, e havia ainda um que é a Grimanesa, na Fajão de Cima também, que hoje, eu felizmente ainda fotografei, tenho aí umas fotografias, havemos de fazer um programa sobre a Grimanesa, completamente destruído. Fizeram um casarão em cima, tinha pinturas do século XVI, tinha azulejos do século XVI, tinha uma ermida da Grimanesa, precisamente, foi toda destruída, o solar que lá estava também foi tudo destruído, para se fazer um casarão de um lavrador, que achou muito bem pôr aquilo tudo para a lixeira e destruir a nossa história, ao fim e ao cabo. Mas, portanto, esses lugares eram lugares de retiros espirituais, porque eles seriam 20 ou 30 jesuítas aqui nas ilhas, e reunia-se, vinha um sacerdote de fora, professor universitário. Mas deixa-me perguntar-lhe, falou há bocadinho que se calhar há mais, agora pergunto-lhe, haverá mais algum escondido? É possível, eu não conheço, conheço algumas ruínas, mas não sei qual é a origem delas, não é? E até queria desafiar o Dr. Almeida Melo, porque o Dr. Sousa de Oliveira criou uma fundação que eu é que atribuiu o nome, porque ele disse que a fundação, quem atribuiria o nome seriam os dois testamenteiros dele, que foi o Dr. Paracana Martins e eu próprio. E nós entendemos que era o nome dele que devia ficar na fundação, fica ali nos 4 cantos dos Arrifes. Estamos agora a arranjar uma sede, vamos a ver se isto mais rapidamente possível. O Dr. Almeida Melo é secretário-geral e está organizando a fundação toda. E eu, por obrigação do ofício, tive que lhe transmitir a informação. E ele pegou nessa informação e deu isto, quer dizer, ele é que descobre que, atendendo à cruz que lá está agora, que é a tal Cruz da Lorena, mais a cruz com as inscrições que foi roubada há relativamente pouco tempo, que tem uma grota enorme que separa a ermida de outras propriedades, depois a pessoa meteu uma corda, fez uns degraus e tal, o sacho lá chegou para roubar a cruz. É uma coisa, ficou com a cabeça a arder com esse furto, não é? Um crime contra o nosso património, mas infelizmente está assim, o nosso património está a saque, porque os governantes, em certa medida, não estudam, não é? Ou então cada um estuda a sua ilha, que não quer saber da outra, e tudo aquilo que está estudado e relatado, porque essa ermida, chamava-lhe, o Sousa de Oliveira chamava-lhe os castelhanos, porque os jesuítas nessa altura eram espanhóis e, portanto, era o retiro dos castelhanos. E ficou, o povo chama-lhe a fonte dos castelhanos. Mas deixa-me perguntar-lhe, esse templo está, desculpa a expressão, está em bruto ainda, não está limpo, não está... O Dr. Almeida Melo mandou limpar uma parte daquilo, fez uma pequena sondagem arqueológica, limpou a terra, peneirou, vê se encontrava... Mas aquilo é de um agricultor, não... Aquilo é propriedade privada do Sr. Vítor Massa, que por acaso é uma pessoa que tem grande apreço pela cultura, não é? E como é que vai ser aquilo? As visitas, não vai? Isso agora vai depender dele, proprietário, do Sr. Vítor Massa, e vai depender também da Câmara Municipal ou do Governo, porque para já aquilo é um património cultural açoriano, devia ser, não é uma coisa gigantesca. As pedras são muito grandes, que não foram levadas às costas de ninguém, porque é impossível, tem pedras do tamanho desta mesa e com meio metro de grossura, a fazer de mesa, e tem outras construções que estão metidas debaixo da terra, que era preciso tirá-las, por quem saiba fazer... Quem saiba, se não acontece... Se não acontece é a mesma coisa da Grimanesa, não é? E medir aquilo tudo, fotografar tudo, como o Dr. Sousa de Oliveira fazia, e como qualquer arqueólogo decente faz. Mas qual é a sua opinião sobre o que é que o Governo ou a Câmara devia fazer? Devia ou alugar aquilo ao Sr. Vítor Massa, ou comprar aquilo ao Sr. Vítor Massa, ou então expropriar, se entendesse que aquilo dava um trilho turístico, religioso. O roteiro dos jesuítas em São Miguel, só por si, dá um trilho maravilhoso para as pessoas que gostam de seguir as questões religiosas, não é? E a história religiosa. Mas, claro, isso depende de
quem está à frente do turismo, Claro. quem está à frente da educação e cultura, Claro. de quem está à frente do governo. É preciso que as pessoas... Já que falou aí no governo, não era um tema que ia trazer aqui hoje, mas vou-lhe perguntar o que acha sobre os ajustes diretos do governo, isto é, a atribuição de subsídios sem concursos, sem nada. Eu acho que o ajuste direto só deve ser feito depois de aberto o concurso e de não aparecer ninguém. O ajuste direto, como solução, já o Marcelo Caetano ensinava nas suas luminosas lições de direito administrativo, que não pode ser. Seja qual for o valor, há sempre uma suspeita quando se faz um ajuste direto a uma pessoa, ou amigo, ou inimigo, ou parente, ou não sei o quê, fica a administração pública não é de ninguém, é de todos e não é de ninguém. Portanto, o ajuste direto deve ser o último recurso. Abre-se o concurso com regras, ninguém aparece, ninguém está interessado, e então o governo salta porque precisa de, sei lá, de uma agência de viagens ou de uma coisa eletrónica qualquer e contrata, diz, olha, ninguém apareceu, estás interessado, isto é nestas condições assim, então, normalmente até se escolhem 4 ou 5. Não se escolhe um nem dois, 4 ou 5 dentro daqueles que no mercado existem com melhor fama, não é maior, é melhor fama, e vai-se perguntar, olha, você está interessado nisto, o valor é este, as obrigações são estas. Então é contra o ajuste direto? Sou, como regra, deve ser banido. E então hoje, com esta birrazinha permanente dos partidos, as pessoas perdem o discernimento. Quer dizer, só o que o partido faz É que é bom. é que é bom. O resto que os outros partidos fazem está tudo errado. E isso é uma tolice para já, é um absurdo, não é? Porque ninguém acerta sempre e, consequentemente, era preciso haver bom senso e algum talento e muita honestidade. Muita honestidade. Se calhar é um tema que nós vamos continuar a abordar nas próximas edições do Duelo de Ideias. Empresários luso-canadianos decidem investir em São Vicente Ferreira num apart-hotel e prometem que este investimento ou esta obra está pronta dentro de um ano. E outra coisa, já está esgotado para o primeiro dia de abertura. Muito bem. O meu sogro era médico e foi médico na Bretanha, nas Capelas e em São Vicente, e dizia que o melhor clima da ilha de São Miguel para coisas pulmonares, doenças pulmonares e vias respiratórias é aquele lugar. Portanto, o local foi muito bem escolhido. Infelizmente não há ali que eu conheça nenhuma unidade hoteleira, a não ser o restaurante do Solar do Conde, que era o antigo solar de veraneio do Conde dos Finais da Luz, Conde dos Finais, como ele foi conhecido, um senhor gago da Câmara, que tinha a sua casa de inverno aqui na rua de Lisboa, com o seu brasão, como lá está ainda, quem vai para o aeroporto do lado direito. Ora bem, esse aspecto, portanto, está certo, quer dizer, escolher São Vicente Ferreira para uma unidade de turismo, aliás, aquilo é muito bonito, como toda a ilha, mas o clima ali, há sempre mais sol, é mais seco, e numa ilha úmida isso é importante, e enfim, e tem acesso ao mar com todas as facilidades. Isso foi bem escolhido. Agora, o ponto aqui importante e muito interessante é a colaboração dos imigrados. O meu amigo Joaquim Cabral, que Deus já tem, detestava a palavra imigrante. Ele era filho de uma professora e, portanto, dava muito importância à gramática. Dizia, imigrante é a pessoa que está imigrando. Essa gente nunca acaba de imigrar. Imigra, estabelecer-se, fica imigrado. Portanto, os nossos imigrados, ou a diáspora, que é uma palavra mais bonita, portanto, o conjunto de indivíduos que saíram dos Açores e que se encontra no estrangeiro, ou mesmo em Portugal continental, fazendo uma comunidade que mantém os costumes, a religião, etc. Aí é que está o segredo do nosso povo. A riqueza, a mina do nosso povo está aí. Portanto, está lá pessoas que têm interesse nos Açores, por uma razão, desde crianças que ouviram falar nos Açores, algumas delas nem conhecem os Açores, mas que os pais, os avós sempre falaram, chorando e com saudades imensas, etc, etc. Portanto, eles têm aquela vontade para cá vir. E, portanto, essa gente que na América, de quase 2 milhões que nós temos de imigrantes, no verdadeiro sentido, no século XX, imigraram à volta de 5.000 pessoas por ano, durante quase todo o século, oficialmente, porque, diz um jornal em 1910, porque assalto, emigrar, enfim, pela porta do cavalo,
são outros tantos. Portanto, se a gente fizer 10 mil por ano, é só fazer as contas. Contanto que os filhos deles lá fora, depois mandavam vir as mulheres e tal. Essa gente, muitos tiveram muito pouca sorte. Esta sombra dos repatriados que aqui se encontra nos Açores é o espelho daqueles que não venceram. E, portanto, daqueles que caíram na miséria, e caíram no crime, e caíram, enfim, no desespero, a ponto dos próprios americanos que gostam de sangue novo os terem mandado embora. Mas o facto de um empresário de origem açoriana, ou com simpatias pelos Açores, porque casou com uma açoriana ou com um descendente dos açorianos, e quer vir investir aqui, isso é muito bom. Nunca foram atraídos devidamente para nós. Ou porque a legislação nacional cria isto e aquilo e aquele outro que não dá, ou porque os regionais, os políticos, não têm razão para desconfiar dos políticos, mas têm muita razão para desconfiar das pessoas que estão no terreno com o dinheirinho na mão a distribuir ou sem dinheirinho na mão a distribuir os deferidos e os indeferidos. Porque aí é que pode haver, basta uma palavra mal empregue, ou basta uma insinuação de o que é ganho com isso, ou não sei o quê, para o imigrante ou o imigrado desaparecer com o seu dinheiro e ir-se embora. Portanto, os governantes políticos, que são no geral muito sérios em Portugal, nos Açores, têm a obrigação de vigiar até o circuito completo, até ao produto acabado. Não é só fazer uma lei muito bem feita e honesta, eles têm que seguir qual foi o resultado prático que aquilo deu. E, portanto, para já, a segunda coisa boa, a primeira é a localização, a segunda coisa boa é o facto de estarmos a aproveitar gente que vive no país mais avançado do mundo, com o qual a gente não se pode comparar, nem Portugal, nem mesmo a Europa, não é? A Europa tem muitas valias, tem muita tecnologia, muita energia, mas como a América não temos. A América é o país mais poderoso do mundo, não é pelos olhos claros ou azuis que eles tenham. É exatamente porque tem um sistema de vida que é dinâmico até dizer chega, começa na creche e acaba no cemitério. Portanto, mas deixe-me fazer aqui e, portanto, o aproveitamento dessas energias e desse saber dos nossos imigrados com sucesso na América, emprego aqui, vão ter sucesso de certeza absoluta. Será que é preciso os imigrantes serem eles a espreitar estas oportunidades? O imigrante americano não pede licença para espreitar oportunidades. O verdadeiro imigrante americano, aquele que na América teve sucesso como empresário, eu conheci alguns, são levados da breca. Eles veem um furo, metem-se logo lá dentro. E se ele vem cá e percebe que há bom negócio em alguma coisa, ele mete-se imediatamente. Mas também há o empresário, mais do Canadá do que da América, onde estão habituados a um certo socialismo. E, portanto, o governo, o socialismo em si, não tem nada de mal. Não é mau. Aliás, é uma evolução normal do pensamento político. Vê-se do capitalismo individualista para um socialismo que temperou os disparates do capitalismo selvagem. O trabalho das crianças, das mulheres, enfim, pintaram o caneco só por causa do lucro e isso tem que ter um tempero. E há o socialismo que diz, olha, nós agora queremos, são mesas com este tipo de toalhas. E, portanto, quem fizer mesas ganha 1 milhão em subsídios. E, claro, eu que já sei que aquilo não dá muito lucro, mas que vou receber 1 milhão do governo, eu faço as mesas e depois o problema, se as mesas têm venda ou não têm problema, não é meu, não me interessa. Que é o ponto fraco deste sistema. O governante tem que ter muito mais cuidado em dizer e em escolher aquilo que vai subsidiar do que o empresário que arrisca o que é seu, o seu capital. Ainda bem que falou nisso, porque hoje mesmo eu já ouvi reações de empresários a dizer como é possível, apesar de vão ter um subsídio, não sei qual é a percentagem do governo que vai dar para a obra, e dizer, então o governo vai subsidiar uma obra fora de Ponta Delgada quando tem um hotel da Avenida fechado, quando tem, por exemplo, o hotel da Povoação fechado, será que vai ser viável? Pronto, isto é, claro, evidentemente, essa preocupação é todos nós, não é? Os empresários já quando a gente vê a estalagem do Nordeste, que é uma maravilha. Outra que está fechada. E que a Casa Bem Saúde, que não brinca em serviço, a fecha, certamente por razões ponderosas, não por capricho, não é?
a gente tem que pensar duas vezes. Mas, como digo, a escolha de São Vicente é uma escolha especial. O facto de ser um empresário estrangeiro vindo da América, ligado à diáspora, enfim, um empresário dos empresários, uma sociedade que venha da América com uma carga emocional grande, com uma carga empresarial que espero que tenha sido estudada como deve ser, não é? Porque estas coisas, mesmo os nossos, só pelo facto de terem nascido dos Açores, não quer dizer que seja honesto e bom e trabalhador, não é? É preciso fazer uma investigação mínima para se ajudar. Bom, se eles ajudaram aqueles é porque ajudariam qualquer um que estivesse em condições de tomar a mesma iniciativa, não é? De tomar a iniciativa daquele hotel. A crise vai acabar, esta crise não pode continuar muito mais anos, não é? Bem sei que agora andam aí outra vez nuvens negras no ar por causa dos disparates que aconteceram no Espírito Santo, que dizem que aconteceram no Vamos já a Espírito esse Santo. tema, vamos já a esse tema. E que, portanto, isto pode prolongar a crise por mais algum tempo, mas a Europa já dá sinais de querer ajudar a banca nos disparates que ela fez, tudo nós sabemos, não é? Claro. Uma banca que manda cheques de 10 mil euros para a casa das pessoas, a dizer, faz favor, vem cá buscar o dinheiro que eu tenho aqui para te emprestar, sem querer saber se a pessoa é honesta ou se tem capacidade de pagar ou não, é uma banca tula, não é? Até dava a impressão que eles tinham recebido ordens para distribuir dinheiro por todo o lado, para haver dinheiro em todo o lado e para não... Ora bem, então avançamos já para o último tema. Vamos fazer aqui um tipo de comparação, se é que é possível. BES Açores versus BES Nacional. Bom, eis um campo em que, quer seja na banca, quer seja na política, quer seja no que for, os açorianos não precisam de lições de ninguém. O governo açoriano tem-se mantido dentro dos limites legais de endividamento, os outros não. Quer em Portugal, quer na Madeira, foi só disparates, abusos, e não sei se alguma pontinha criminosa um dia se há de saber, quando eles caírem de poder, porque enquanto estiverem de poder, infelizmente não se lhes toca, mas quando eles caem, saltam em cima, porque a natureza é assim mesmo, não é? Eu aconteceu com o Ricardo Salgado, não é? Claro. E, portanto, no campo a nossa banca agiu fora as ordens que recebeu de Lisboa, ou dos centros de poder desses bancos, e que tiveram que cumprir, porque eram ordens superiores. A banca aqui trabalhou com alguma prudência e me parece que não é por aí que vem o descalabro que está a acontecer no BES. O BES, alguma coisa de muito grave aconteceu no mais forte banco que o país tinha e que engana o Banco de Portugal, engana o governo. E não quero acreditar nisso, quer dizer, não quero acreditar que o Banco de Portugal possa ser enganado por um banco qualquer, nem que o governo possa ser enganado por um banco qualquer. Isto é a mesma coisa que um filho enganar a mãe. O governo e o Banco de Portugal têm meios que nenhum de nós tem. E então eles podem fazer um disparate de 3.500 milhões de euros. Você já imaginou que são 3.000 milhões? Não faço ideia. Ninguém faz ideia. Não faço ideia. Ninguém faz ideia. É uma coisa colossal. São 3 vezes o orçamento anual dos Açores e mais metade. Portanto, esse dinheiro foi mal emprego, mal distribuído, porque eles têm hospitais, eles têm empresas que não são só as empresas bancárias, não é? E agora, sempre se disse, o próprio Banco de Portugal afirmou, o Presidente da República afirmou, e quem é mais poderoso que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro afirmou, que estava tudo bem. Bem sei que eles não deviam ir ao ponto de criar alarmismos para as pessoas não correrem ao banco para tirar as suas economias, e o banco então abre falência, porque parece que o rácio agora são 7,5%. O rácio o que é? O rácio é a quantidade de dinheiro que que o banco tem que ter lá nos depósitos em relação aos 100% do dinheiro que lá puseram. Portanto, por cada 100 euros que se põe lá, eles têm que ativar 7,5% para servir para você que vai lá levantar o seu, eu que vou lá levantar o meu, e que normalmente anda à volta de 7,5% do capital deixado num banco. A pessoa não põe dinheiro no banco para depois levantar, não é? Como aquela velhinha da anedota que vai ao banco e tem aí 100 contos, faz favor, traga-me os 100 contos.
E pronto, então agora pode arrumar. Mas a senhora pediu para levantar, é só para ver se estava aí. Agora torna por aí dentro outra vez. A gente não vai fazer como a velhinha. Nós acreditamos, damos um crédito ao banco de que ele tem capacidade para nos devolver o dinheiro que a gente lá põe. Mas se esse crédito desaparecer, se as pessoas começarem a desconfiar que o dinheiro não está lá e que foi usado em tolices, as pessoas vão todas ao mesmo tempo. E aí o banco abre falência. E o problema é que isto é como um dominó. Não sei se você já viu aquelas coisas de dominó. Sim. Basta que dá-se do canu e aquilo cai tudo. Exatamente. Se a banca portuguesa... É chamado efeito dominó, não é? O efeito dominó. Se a banca portuguesa for para o chão, esta crise nem em 20 anos. Não há bancos, a não ser a Caixa Geral, que assumiu no tempo de Salazar um papel importantíssimo, mas hoje são proibidos os bancos sociais. Essa que talvez se aguente com dinheiros públicos, mas o resto vai tudo para o chão. Não acredito que ninguém se aguente. Portanto, e agora, qual é a contaminação que pode haver na antiga Caixa Económica do Hospital? O Beja Açores era a antiga Caixa Económica do Hospital, que os Espíritos Santos, mais os Bem-Saúdes e mais uma série de capitalistas importantes e sérios, na altura, quiseram associar-se para fazer aqui com a Caixa Económica, que deixou de ter o nome de Caixa Económica de Ponta Delgada, da Misericórdia, porque pertencia à Misericórdia, onde está ligado ainda, não é? Mas o governo do Beja Açores não tem nada a ver com o descalabro do BES a nível nacional, mas vai sofrer as consequências, porque é BES, é um nome que está contaminado. As pessoas daqui tanto sabem se o BES daqui se tem cofres seus, se não tem cofres seus, se der na doida, toda a gente levanta o seu dinheiro, vão levantar a sua, mas o senhor aqui não interessa, quer o meu dinheiro para cá. Nem que seja como a velhinha para ver se o dinheiro dá lá para tornar. Vamos ver aos livros, não é? Vamos aos livros. Eu tenho aqui coisas muito engraçadas, muito engraçadas. Olha, este foi comprado. Eu ia comprar o meu querido amigo Pedro, que tem um alfarrabista, tem um alfarrabo ali na rua de Contador. Vende coisas antigas e entre as coisas antigas vende livros. E claro, quando eu vejo coisas açorianas que não tenho, eu pego logo. São empresários açorianos em discurso direto, uma edição do jornal Correio dos Açores. Isto escapou-me na época, não tinha. O meu amigo Pedro, ele diz que abre todos os dias às 9 horas, mas eu não acredito muito nisso, porque ele tem não sei quantos empregos e, portanto, custa-me acreditar que às 9 horas em ponto ele lá esteja. Mas tem muitos livros e não são nada caros. Até este, ele ofereceu-me. Disse, isso não tem importância, eu ofereço-lhe. Pronto, e são coisas... Também sou advogado da família dele, portanto... Fica tudo em família. Fica tudo em família. Mas cá está um livro interessante para a época que estamos a passar, estudar os nossos empresários, qual foi a causa do seu sucesso, o que é que aconteceu às empresas dele, etc. É um livro que interessa. Outro livro muito engraçado é um livrinho sobre o Pauleta. É um livro para crianças, muito bem feito, em termos de imagens e em termos de texto, fotografias, portanto, tem, enfim, a carreira dele, que foi uma carreira de sucesso do princípio ao fim, tem a família dele, joias de pessoas, e é um livrinho que se tem em casa, portanto, a geração que assistiu aos grandes sucessos do Pauleta tem, isto está à venda, aqui pelo menos aqui em baixo, na Feira do Livro, na Rua de Diário dos Açores, em frente ao Gil, e enfim, é um livro que é engraçado de se mostrar às crianças. Quem gosta de futebol pode rever-se na figura. E outro livro que é um livro estupendo sobre a SATA. Aconteceu até um episódio engraçado com este livro, porque eu pedi, eu sou Presidente do Conselho Fiscal da SATA e claro, quando aparece um livro eu quero o livro, não é? E vi lá o livro sobre a SATA também, não me oferece, então eu sou aqui Presidente do Conselho Fiscal e não tenho importância nenhuma, não me oferece um livro. E mandaram-me o livro e eu julguei que tinha sido a SATA a mandar. Não faz mais que a sua obrigação, eu não ganho um tostão na SATA, e, portanto, mas estou a fazer a cronologia dos Açores e precisei de saber quando é que foi o primeiro voo e o segundo voo e não sei o que e tal, e fui buscar o livro. E vejo com horror um cartão do Hermelino Peixoto e uma dedicatória do Hermelino Peixoto, que é o autor do livro, e claro, fiquei horrorizado porque não lhe tinha sequer agradecido e já se passaram largos meses
da oferta do livro. Mas o livro é muito bom, ele esgota completamente o assunto da SATA. É bom que os críticos da SATA leiam este livro, porque eu não sei se ele está disponível no mercado. Isto deve ser uma edição destas apoiadas pelo governo, enfim, e é só para oferta, penso eu. Isto até se pode ver aqui. Pronto, mas aqui não diz, mas certamente que será uma edição apoiada, porque é uma edição muito cara, não é? Isto não são livros de best-sellers, não é? São se vendam todos os dias. Todos os dias. Mas a verdade é que tudo o que está sobre a vida da SATA nestes 60 anos da SATA está aqui neste livro. E era bom que as pessoas vissem e lessem, antes de falarem mal da SATA, as conquistas que esta pequena companhia, que é uma companhia de maneira nossa, porque é o nosso espelho, as nossas virtudes e os nossos defeitos, não é? Está tudo aqui nesta companhia. E este livrão do Irmelinho Peixoto, a quem eu peço mais uma vez desculpa em público pela minha falta de educação involuntária, mas é um livro que eu recomendo, pelo menos, a leitura. Muito bem, com a SATA nós vamos também voar para o próximo programa, porque a SATA também é nossa, é açoriana. Espero que tenha gostado deste programa, desta conversa. Voltamos na próxima semana. Até lá.